Olá, hoje nós temos o prazer de receber Diogo da Luz. Ele é candidato ao Senado pelo Partido Novo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Romeu. É um prazer estar falando com vocês e com os espectadores. O Diogo, eu vou ler rapidamente aqui, ele é casado, candidato, como eu disse, ao Senado pelo Partido Novo e tem algumas particularidades, né? Ele é piloto de aviação comercial, é navegador, mecânico de voo, Ele nasceu na cidade de São Paulo e, pelo que eu tinha lido, também você é produtor rural, é isso? Isso mesmo. Plantou café. Café, milho, soja, leite. Aonde isso? Feijão. Na Mogiana, Baixa Mogiana e Alta Mogiana. Mas principalmente na região de Franca, mais precisamente Cristais Paulista. É um belíssimo município do estado de São Paulo. Essa produção de café ou essa produção rural te dá um conhecimento um pouco mais vivido da questão da agricultura brasileira. Isso é um assunto que deve ser preocupante, deve ser levado em consideração ou do jeito que está, tá bom? É muito pujante a nossa agricultura, está muito bem. As minhas duas atividades me permitiram ter uma visão, na minha opinião, pelo menos confortável do mundo, poder ver o mundo de cima, a gente se sentir um pouco menor, um pouco mais compreensível, talvez. E a agricultura faz a gente perceber a importância da função de cada um, porque o Brasil hoje alimenta o mundo, não alimenta só os brasileiros, com custos cada vez mais baixos. Eu acho que essa é a grande missão da agricultura e é muito bem levada pelos brasileiros mesmo. A questão dos custos menores é por causa da alta produtividade que está se conseguindo. Mas no produtor médio, principalmente com os insumos como fertilizantes e outras coisas, ou defensivos agrícolas, isso ainda parece que está dolarizado, esses preços, não está, não? Grande parte dos insumos é dolarizada, sem dúvida. Os fertilizantes vêm de fora, defensivos, grande parte vem de fora. Mas grande parte da produção também acaba sendo dolarizada, porque uma enorme parte da nossa produção é exportada, a maior parte, inclusive. Então não tem um retorno. Então acaba tendo um retorno, uma certa compensação. Você veja, essa alta do dólar tende a dar, dependendo da época que venha, uma condição até um pouco mais favorável para a agricultura brasileira. Você está visitando a região de Sorocaba e há pouco a gente conversava um pouquinho sobre essa surpresa que é o interior de São Paulo, que você conhece bem, e de que alguns candidatos de outros partidos ainda não vieram visitar ou conhecer as cidades como deveria. É uma coisa que, para mim, é dificílimo de entender. Eu tenho andado muito pelo Estado, porque é a função de um candidato, falar com as pessoas, ouvir as pessoas, procurar jornais, procurar rádios, procurar se comunicar com a população, e o que eu mais escuto é: você é o primeiro. Quando muito, você é o segundo que veio aqui na cidade. Eu fico pensando, como é que as pessoas fazem campanha sem sair de casa? Será que ainda estão achando que aqueles minutinhos na televisão, tudo bem, tem bem mais tempo do que nós, mas será que eles estão pensando que aquele pouco tempo, aqueles chavões falados na televisão serão uma instrução para o eleitor obedecer? O pessoal acredita na mídia social, acredita que no Face ou qualquer coisa eles conseguem alcançar o mundo, não? Bom, se for por isso, eu vou ficar muito contente, porque a gente vê que as mídias sociais deles, especialmente os da velha política, rodam na velocidade da velha política, né? Porque todos falamos o que julgamos que devemos falar, mas alguns têm falado coisas que não interessam absolutamente nada às pessoas. Um Estado mais presente, o Estado cuida de você, o governo resolverá seus problemas, deixe comigo. E muitos que falam, eu fiz, eu farei. Acho que passou o tempo desse tipo de política. É uma coisa muito mais participativa hoje em dia, né? Pois é, daí surge o Partido Novo. Novo em quê? Em muita coisa. Eu sempre gostei de política, eu já participei de política na década de 80. Assim que houve a abertura, eu me filiei ao Partido Liberal, que tinha ideias muito boas, ideias em direção ao cidadão, a liberdade do cidadão com responsabilidade. Inclusive, quem olhar os vídeos daquela época, da campanha presidencial de 89, vai ver o quanto atuais eram os comentários do Partido Liberal na época. Mas o que eu senti que faltava, trilhos ao partido, porque eu entrei pelas ideias. E na terceira eleição que eu participei do Partido Liberal, eu vi que as decisões estavam sendo em função das pessoas e não das ideias. Eu falei, eu não vou andar atrás de pessoas. Uma pessoa tropeça, todos tropeçam. Eu ando atrás de ideias, de propostas, de estruturas, de entidades. Foi quando eu me retirei da política,
felizmente que naquele ano foi quando entraram muitas pessoas. Você fala nas ideias. Quais são as ideias, se a gente pudesse resumir um pouquinho, do Partido Novo? O que é esse compromisso que vocês estão assumindo? No que vocês acreditam? São duas vertentes importantes. Primeiro, como ideias, o que é melhor para o cidadão. Tudo tem que ser olhado sob o ponto de vista do cidadão. Vamos discutir o problema de empresas de táxi, vamos dizer. Normalmente, a política velha costuma discutir a partir da visão do taxista. Nada contra o taxista, mas o taxista é um cidadão. Nós temos que olhar sob a visão do cidadão, do usuário do táxi. Isso vai atender o usuário do táxi? E isso em todas as outras coisas. Ou muitas vezes discutem sobre a visão do banco. Nessa hora, o taxista é um cidadão, e o cidadão, para quem a gente tem que olhar? E não para o banco. Quer dizer, o banco tem que prestar um serviço o mais barato possível ao cidadão. Não é o que acontece hoje. Por quê? Falta o quê? Concorrência. O que o governo tem que fazer? Criar um ambiente favorável para que haja muito mais concorrência entre os bancos. Chega de deixar essa concentração tão forte de bancos que invertam a coisa, as pessoas têm que correr atrás do banco, que são praticamente 3 privados e 2 públicos. Os outros são muito pequenininhos. Então é estimular a concorrência. Não é isso que é bom para o cidadão, é isso que nós vamos fazer. Essa é a ideia básica. E na parte de regras, a seriedade da regra. Por exemplo, quem é um dirigente partidário não pode ser candidato. Isso faz muita diferença. Aquilo que eu vi lá atrás no Partido Liberal, e a gente vê em todos os partidos, que o presidente do partido coloca o partido embaixo do braço e leva conforme a sua vontade, isso não acontece no Novo, Romeu. Porque o dirigente partidário não pode ser o candidato. Ele define os caminhos. Mas isso não atrapalha a capilaridade necessária para vocês montarem os partidos, principalmente em cidades do interior? Porque normalmente, qual é o esquema tradicional? E não estou defendendo, só estou comentando. Tá? Você tem um presidente regional daquela cidade, alguma coisa, e ele escolhe os cidadãos que estejam interessados em alguma coisa e eles acabam trabalhando para o partido. E o Partido Novo não tem essa ramificação, essa capilaridade. Isso atrapalha um pouco no processo de vocês, não? Eu diria que torna o processo talvez um pouco mais lento do que se a gente fosse fazer da maneira mais simples possível, mas muito mais consistente. Nós não estamos formando um partido para ganhar essas ou as próximas eleições, e sim para perdurar ao longo de muitos e muitos anos. Então, eu acho que compensa. Nós temos um ditado no Novo que é o seguinte: entre dar certo e fazer o certo, vamos fazer o certo. Fazer o certo é o caminho, dar certo é uma consequência depois. Portanto, o caminho fica um pouco mais lento, mas muito mais consistente. Aqui na região, vocês estão trabalhando com quantos candidatos? Especificamente na região, nós temos, aqui na região de Sorocaba, nós temos 4 candidatos aqui na região, mas nós temos no estado de São Paulo 97 candidatos. Tudo isso a deputado estadual e federal. O Novo cresceu bastante nesse ano. Ainda bem que nós temos esse cuidado de fazer tudo dentro das regras. Senão já teria virado mais um partido de um monte de gente pendurada. Vocês têm recursos públicos para essa campanha? Não, nada de recursos públicos. Não usamos. O dinheiro do cidadão é do cidadão. Não tem sentido pegar o dinheiro de quem paga 52% de imposto num refrigerante e o Brasil inteiro toma refrigerante para ficar fazendo campanha política. Nós não usamos 1 centavo de dinheiro público e achamos que isso é uma das coisas mais importantes no Novo. Os filiados contribuem com R$ 28. R$ 28 é menos que sócio torcedor. 28 por mês. Por mês, é menos que sócio torcedor, mas é dinheiro suficiente para que os filiados percebam a sua participação, a sua propriedade sobre o Novo, o seu direito de participar. Isso que ajuda na gasolina, por exemplo. Ajuda mais do que na gasolina. Nós já temos 22 mil filiados no Brasil, 22 mil filiados que contribuem. Alguns contribuem com um pouco mais, porque é direito, se quiser contribuir mais. Isso já permite que a gente se mantenha no cotidiano bastante bem. Vocês têm, se não me engano, a vaquinha, né? Aquela vaquinha que faz pela internet virtual, isso. O crowdfunding, né? Exato. Como é que está indo isso? Está indo bastante bem também a vaquinha. Depois que começou a vaquinha era principalmente para antes da campanha, porque era assim, as pessoas já iam doando antes e o dinheiro ficava lá represado até o primeiro dia da campanha, quando ele era liberado para os candidatos. A partir de então,
Todos os candidatos têm que ter uma conta específica de campanha, com CNPJ e uma série de rigores, e o dinheiro pode ser depositado direto na conta também, ou na vaquinha, como o voluntário quiser. Como é que você vê o trabalho do Senado na próxima eleição? Perdão, não na próxima eleição, na próxima legislatura, que é a eleição depois que vem, não? É de enorme importância e quase ninguém dá atenção para isso. Tanto que mais de 90% dos eleitores ainda não decidiram quem vai votar. Lembrando que são 2 senadores que a gente vai eleger esse ano. São 2 votos para o Senado. Mas parece que tem um que já está praticamente eleito sem ao menos conseguir murmurar muitas coisas. Eu não vejo nada de seguro. Se mais de 90% das pessoas não decidiram em quem vai votar, como que pode alguém ter 20%, 30% de intenção de voto? Essa pesquisa está mostrando o grau de conhecimento. Poderá se converter em voto, mas é grau de conhecimento, eu não tenho a menor dúvida. O eleitor agora está parando para pensar em quem vai votar. Está em cima da hora, mas está na hora de olhar e pensar. E é o que eu digo, tem que ver as propostas das pessoas. Eu tenho olhado, até por interesse, olho as propostas de todos, eu não vejo nada, não vejo nenhuma proposta dos outros candidatos. Eu tenho um monte de propostas. Proposta para usar o fundo de garantia para pagar aluguel, proposta para que pessoa com deficiência possa ter facilidade na obtenção de próteses, propostas principalmente de reduzir o poder de Brasília, deixando muito mais dinheiro em Sorocaba e região. As cidades mandam muito dinheiro para Brasília, que vai caindo pelos ralos, e lá sobe uma boa parte e recebe de volta muitas ordens e mais ordens. Nós precisamos deixar a decisão aqui. Aqui vivem as pessoas, aqui estão os problemas, as doenças, as soluções dos problemas também, e as pessoas sabem os caminhos que querem seguir. Não tem sentido receber a ordem de Brasília. São ordens tão exageradas que até as tomadas mandaram a gente trocar 10 anos atrás, impositivamente, trocar algo que funcionava por uma tomada que é até melhor, mas que causou um monte de dores de cabeça para a gente. E beneficiou algumas pessoas. Creio que sim, não vou nem entrar nesse mérito. Vamos partir do princípio que tenha sido bem intencionado. Mesmo que tenha sido só pura boa intenção, um país que está aumentando a mortalidade infantil, ficar correndo atrás e mandar trocar tomada, é um absurdo. E o que eles perceberam? Houve mais acidentes elétricos depois da troca, porque a troca causou muitos acidentes e principalmente descobriram o óbvio. As tomadas são tecnicamente boas, mas não se conectam com muitos dos aparelhos. Qual é o resultado? Você tem que fazer uma adaptação. Na adaptação, o risco sobe. O que adianta você ter uma tomada que não se conecte? Isso é um exemplo do Brasil. Parece pequeno, mas o Brasil tem criado regras em todas as áreas, comércio exterior, comércios internos, relações entre as pessoas, de tal maneira que está forçando a desconexão. E quem mais se desconectou é aquele pessoal de Brasília que perdeu total conexão conosco. Basta ver o judiciário conceder um aumento de 12% a 16%, a coisa de um mês atrás, um mês e meio, com o Brasil nessa crise. 13 milhões de desempregados oficiais, eu acho que são 20 mais ou menos. Eu não consigo achar que seja maldade. O pessoal no informal, o pessoal que eu costumo dizer que o IBGE trouxe dos desalentados, chega a 50 milhões. Quer dizer, e é muito triste a figura do desalentado, porque é aquele que desistiu de procurar emprego. Tentou e que não desistiu. Então, é uma figura muito triste, oficialmente reconhecida pelo IBGE. Mas vamos continuar a nossa conversa. Como é que é o candidato de vocês a governador e a presidente da República? Bom, eu voto feliz no meu candidato a governador e no meu candidato à presidência também. Ambos são pessoas muito corretas, transparentes, éticas, que a gente vê claramente, basta escutá-los falar 5, 10 minutos e perceber que são pessoas diferentes. São pessoas que pensam no bem do cidadão, não estão aí para se privilegiar, muitíssimo ao contrário, não fazem os acordos espúrios durante as eleições, mas sim vão sentar para conversar com os eleitos todos. Aí sim tem que conversar com todo mundo, porque todos os eleitos representam pessoas, e aí tem que largar os preconceitos e conversar com todos os extremos e meios e pessoas que tenham para buscar uma governabilidade a partir da eleição completa e não antes. É a única impressão que dá, e são algumas observações que são feitas, uma daquelas que é feita ao partido de vocês elege-se
uma figura como governador ou até presidente, que eu tenho a impressão que agora é lançamento de nomes para ocupar uma posição futura. Mas digamos que isso acontecesse. Questão, será que essa pessoa vai conseguir a governabilidade exatamente sendo que todos os outros partidos estão lá e vão continuar lá? Porque, pelo que indica, a renovação vai ser bem pequena, né? Essa pergunta nos fazem com frequência, e eu acho interessante isso, essa preocupação, compreendo, mas se governabilidade é isso que eles têm feito, não. Essa prática nós nem queremos aprender. O que eles estão chamando de governabilidade é um toma lá da cá. É aquela coisa, olha, eu te mando uma medida provisória e você me diz quantos cargos precisa para a gente acomodar e você aprovar essa medida provisória. Não. O que os nossos dois candidatos ao governo e à presidência pretendem fazer é ir toda semana ao Congresso ou à Assembleia Legislativa, cada um no seu caso, conversar abertamente no plenário, de forma transparente, com os eleitos, os deputados e senadores, e debater as necessidades do país e permitir que os próprios deputados e senadores possam encampar e apadrinhar os projetos de lei importantes para o país, de tal maneira que dê oportunidade ao político de angariar prestígio e votos em função de algo que ele tenha feito bem feito. Isso é política transparente, não troca de cargos combinado em gabinetes. Dessa maneira dá para governar. Porque qual é a moeda mais importante de um político normalmente? O voto. Então, vamos prestigiar aqueles que atendam o interesse do cidadão. E ele vai ter em troca o reconhecimento, inclusive do executivo, e a possibilidade de reeleição muito mais fácil. Isso é fazer política moderna. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Infelizmente. Mas, não, exatamente, se a gente pudesse, a gente continuaria aqui conversando, porque eu acho que a gente tem muito assunto para conversar. Mas eu gostaria de ouvir, antes que a gente encerre, o que vocês acham, ou o candidato a senador, acha que será ou serão os principais problemas que tem que ser atacado assim que o novo governo, não importa quem seja, ou qual seja, tenha que enfrentar? Quais são os principais problemas que nós vamos ter que lidar? O principal problema, que quase ninguém fala, o poderismo de Brasília. Isso muito mais que esquerda, que o PT é um problema, mas muito mais que esquerda, centro, direita, essa ânsia de poder... Mas o que é isso? Explica direito e como se resolve isso. Essa ânsia de poder que Brasília tem, de sugar todo o dinheiro que possível dos estados e municípios, dizendo que depois vai devolver para equalizar as diferenças, e esse dinheiro se perde nos ralos, e Brasília cria regras e regras e mais regras para devolver esse dinheiro, centraliza tudo. Mas isso é reforma política, é reforma econômica, é reforma... É uma reforma principalmente política, ao transferir aos municípios, principalmente aos municípios, mas também aos estados, mais poder de decisão. Deixar que eles decidam sobre suas polícias, que eles decidam sobre suas escolas, e parar com essa mania insistente de criar padrão nacional de qualquer coisa. Padrão nacional de aluno, padrão nacional de piscina, padrão nacional de tomada, porque tem um projeto de piscina padrão nacional também. Mas não vou tomar o seu tempo falando com isso, mas é inacreditável. Já passou na Câmara, falta só o Senado. De piscina. De piscinas, muito importantes. Né? E com isso vai engessando o país. Entendeu? Tem que acabar com isso e deixar a liberdade para as pessoas. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer liberando mais. Por exemplo, o fundo de garantia que fica travado para as pessoas lá. Por que não permitir que o trabalhador use o fundo de garantia depositado no mês para pagar o aluguel dele? Isso vai estimular a habitação, que é a função do fundo de garantia, e vai facilitar a vida do trabalhador no momento tão difícil. Aquele que entrou no mês, ele usa para pagar aluguel. E o que ele tem depositado ali, usa para dar em garantia no lugar de pedir fiança para a família. E desengessando a vida do cidadão e também das prefeituras do interior, porque as grandes ainda conseguem se virar na burocracia, mas as pequenas morrem na burocracia de Brasília. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim e eu vou usar esse finalzinho, agradecer a sua presença. Eu acho que a conversa é boa, acho que a gente poderia continuar falando muito mais. São suas as palavras finais. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Quero lembrar que são 2 senadores que nós vamos eleger.
2 votos para o Senado. Não dá para dar 2 votos para a velha política. Não adianta votar no velho esperando o novo. Nós temos que mudar, é a chance. E justamente quem está mais desanimado, mais insatisfeito, é quem pode fazer a diferença nessas eleições. Vamos participar, vamos fazer um novo Brasil com mais Sorocaba e região, com mais São Paulo, com mais Brasil e menos Brasília na vida da gente. O cidadão precisa ter menos preocupação com Brasília. Brasília tem que ser menor, tem que cuidar só das coisas essenciais e deixar as pessoas viverem. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer conversar com vocês aqui. Diogo da Luz, muito obrigado pela sua participação. Obrigado.